Olha, com relação a esta intervenção federal, né, no Rio de Janeiro, eu fico lendo algumas postagens, né, algumas publicações, inclusive não somente de pessoas aí comuns, né, mas também de economistas, de comentaristas políticos, etc. E eu vejo que essas pessoas parece que não vivem no Brasil, né? Parece que elas vivem em Nova York, vivem em outros países aí, né? Amplamente interessados, né? Em simplesmente sugar o sangue do brasileiro até a última gota, né? É impressionante a maneira como essas pessoas costumam dar opiniões e o povo costuma engolir, né, com uma tremenda facilidade essas opiniões, né, muitas vezes aí pautadas apenas por interesses econômicos, né, ou por interesses assim do tipo, olha, eu quero fazer aí uma fusquinha, né, para o meu vizinho que é do PT, que é comunista. Então, oh, que maravilha, agora vai, né? Agora houve uma intervenção federal no Rio de Janeiro, né? Outros ainda dizem que, na verdade, a intervenção federal partiu dos militares, os militares colocaram o Temer na parede, e sabe, uma porção de coisas aí, absolutamente sem nexo nenhum, sem compromisso nenhum com a verdade, né? Mas eu tenho uma visão um pouco diferente, ou muito diferente de tudo isso que está acontecendo, tá? Primeiramente porque se nós formos analisar, o estado do Rio de Janeiro está num estado assim falimentar, né? Está absolutamente falido, e o poder paralelo, o poder criminoso paralelo, ele também se arroga, né, muitas vezes, de ser defensor do povo, se é que os senhores ainda não pararam para pensar nisso, né? Mas o tráfico de drogas, por exemplo, ele distribui cestas básicas, distribui consultas médicas, ele distribui uma série de benefícios aí, bujão de gás, né, para a comunidade pobre que vive nesses morros aí, inclusive até chega até eleger aí, não sei em que percentual, mas deve ser bastante grande, chega até eleger alguns políticos aí, mediante esse tipo de cooperação que a marginalidade, que o crime organizado acaba dando aos moradores dessas localidades. Pois bem, diante do estado falimentar do Rio de Janeiro, nós precisamos nos lembrar também que criminoso, que bandido também usa o sistema público de saúde, tá? Criminoso também toma remédio, criminoso também vive de uma série de assistencialismos sociais, né, que são colocados aí pelo Estado do Rio de Janeiro para a população em geral. E ultimamente nós vemos aí como está, por exemplo, a saúde no Rio de Janeiro. Hospitais caindo aos pedaços, sem condição de atendimento, pessoas sendo atendidas no corredor, no chão, né? Não existe mais medicamento, o Estado já não tem distribuído, não tem subsidiado a parte dele. Então a situação no Rio de Janeiro é bastante precária, muito precária. E não somente para a classe mais baixa, mas para a classe média também, né? E daí o que acontece? Essas pessoas, né, amplamente desamparadas pelo Estado, amplamente desamparadas pelo governo, restou a eles, né, inclusive desamparados também pelas Forças Armadas, né, restou a eles o quê? Procurar esses líderes do crime organizado e reclamar. Falei, poxa, peraí, o negócio está falindo aqui, né?
eu estou precisando de consulta médica, estou precisando de remédio e tal, e não tem, né? Aí nós vimos, por exemplo, aí no Carnaval, uma pequena reação, né? Uma grande reação aí do crime organizado contra o sistema estabelecido, né? Porque, na verdade, eles bem sabem que o faturamento do Rio de Janeiro, em termos aí de turísticos, né, ele se apoia sobre o Carnaval. Então o crime organizado foi e deixou o recado, tanto é que nem o prefeito e nem o governador do estado estavam lá, porque já sabiam desse recado, com certeza. Deixou um recado explícito para o governo que, se não melhorar a condição, não melhorar a condição dos hospitais, na entrega de medicamentos, alimentos, gás, etc., a coisa ia ficar preta para o lado do governo. E vocês, senhores, não tenham dúvida, né? O crime organizado ele tem sim condições de tocar fogo, né, numa manifestação que pode tomar proporções aí gigantescas, e os primeiros que estariam na lista aí para serem caçados, né, são os políticos, não resta a menor dúvida. E bastaria riscar um fósforo e toda a população iria apoiar, porque está todo mundo sofrendo na pele o descaso e a falência, né, o descaso do governo federal e a falência do governo do Rio de Janeiro, tá? Aí vem o senhor Michel Temer, né, e não se iludam, né, que não é para proteger aí morador de favela, não é para proteger aí quem anda em vias, estradas, etc., né? Resolveu já se antecipar a qualquer tipo aí de desordem que possa ser causada pelo crime organizado, que seriam engrossados sim pela população honesta, tá? Porque vive um momento de penúria, né? Funcionários públicos sem receber, a penúria total, e poderia aí desencadear, descambar para uma guerra civil. Então o que acontece? O governo simplesmente se antecipou a qualquer tipo de manifesto, a qualquer tipo de revolta popular que poderia colocar em xeque o sistema, né? Porque a partir do momento que se destitui, por exemplo, o governo de um estado, nem que seja na porrada, causa-se ali um vácuo de poder, né? E quem tomaria o vácuo desse poder? Seria exatamente o crime organizado. Poderia se instalar ali inclusive uma guerra civil no Rio de Janeiro, e daí as proporções, o que poderia vir depois, né? A independência do Estado, coisas do tipo assim. Tudo isso é altamente preocupante para o sistema, altamente preocupante para o sistema. Então, não se iludam, a presença das Forças Armadas do Rio de Janeiro é exatamente para proteger o sistema e proteger o poder estabelecido, tá? Nada mais do que isso. Estabelecido por nós, né, idiotas que votamos nesse tipo de gente. Muito bem. Outra questão, né, que eu gostaria de estar lembrando aqui também é que a marcha ré, vamos dizer assim, na tal reforma da Previdência, ela foi também pensada nesse sentido, tá? Porque seria o combustível a mais, né, numa revolta que poderia não somente estar no Rio de Janeiro, como também em todo o Brasil inteiro. E o governo daí perderia a mão completamente. Aí o que fez o governo, né? Normalmente esses bandidos que nós temos como governantes, eles colocam na mesa de negociação as pautas, né? Porque hoje as corporações, o setor financeiro, etc., manda no governo. Isso aí não existe a menor dúvida, né? Não existe a menor possibilidade. São maiores do que o governo, com certeza. E o governo é frouxo, apesar de ter aí o poder nas mãos, né, está delegando aos poucos aí ao sistema. Isso é uma coisa que eu sempre estou dizendo, e não é novidade para ninguém. Muito bem, mas no momento da negociação se coloca na mesa uma série de alternativas, porque a economia, né, o mercado quer a fatia deles, os banqueiros querem a fatia deles, custe o que custar.
para eles poderem estar participando aí do seleto grupo dos bilionários, né? O seleto grupo aí do poder econômico e financeiro que perspassa, né? E está no mundo todo, está em todas as nações aí, praticamente, tirando alguns aí que não se alinharam com essa história. Muito bem. Aí o que passa? Olha, eu não vou mexer com a reforma da Previdência agora, mas o que eu vou fazer? Vou entregar o controle do Banco do Brasil, ou melhor, do Banco Central, né? Vou entregar ao Banco Central a independência, né? Essa história de independência de banco, seja ele central, seja ele privado, seja ele o que for, não me cheira bem e não é uma coisa interessante para qualquer nacionalista que se preze, né? A independência do Banco Central significa que a começar dos bancos, né, que nós temos aqui no Brasil, eles vão poder praticar qualquer tipo de falcatrua, né, qualquer tipo de dissimulação que vocês possam imaginar, né? Inclusive o Brasil pode até se tornar aí um paraíso fiscal, né, como se diz por aí, como é o Panamá, como é Ilhas Virgens, Ilhas Fiji e outros lugares aí recônditos aí na face da terra, utilizados aí para lavagem de dinheiro e para guardar e para esconder aí dinheiro ilícito vindo de tráfico de armas, tráfico de drogas e uma série de outros crimes aí que são praticados pelo mundo afora, né? E daí eu vejo o Brasil, com a independência do Banco Central, dando carta branca, carta absolutamente branca, a todos os bancos que nós temos aqui, né? Inclusive essa questão ela agrada muito o mercado financeiro, tanto é que nós temos visto aí as bolsas de valores e principalmente as ações dos bancos, né? As ações dos bancos subindo bastante, né? Aí nós vemos aí o Banco do Brasil anunciando lucro recorde, que até então estava quebrado, estava falido, etc., né? Botando um monte de gente na parede, né? Para receber atrasados, etc. Mas aí vem agora e diz que teve um lucro recorde, o Banco do Brasil. E as notícias para o mercado financeiro, o mercado econômico são excelentes, né? Excelentes. Vai haver aí uma grande proteção por parte do Banco Central, né? O Banco Central passa para o controle de todos esses outros banquinhos que estão aqui no Brasil, né? E eles vão controlar, inclusive o presidente do Banco Central já é, né, ex-diretor aí do Banco Itaú, né? E a tendência é que continue assim, que continue eternamente nessa toada, porque é bastante lucrativo. Então, meus amigos, é isso aí, né? Esse é o meu ponto de vista a respeito da conjuntura atual. Nada mudou, eles estão apenas se protegendo, né, os políticos. As Forças Armadas hoje é composta por funcionários públicos, meramente públicos, que aceitam ordens. Não existe esse negócio de, sabe, de herói da pátria, esse tipo de coisa. Isso aí acabou. O herói da pátria hoje chama-se dinheiro, e a questão toda é essa. O liberalismo, ele se infiltrou na nossa sociedade de uma maneira que nós só seremos aí obrigados aí a estar observando esse tipo de coisa. E com relação à reforma da Previdência, não solte rojões, porque isso ainda vai nos custar muito caro. Aliás, vai nos custar mais caro do que se tivesse sido feita a tal reforma da Previdência. Um grande abraço a todos, bom final de semana.